A paz daquele que vive e reina para todo sempre. Seja bem-vindo aqui na nossa live aqui esta noite. Que o Senhor possa te abençoar. Eu iniciei com a live no meu Facebook pessoal, encerrei lá e reiniciei aqui. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa estar abençoando você nesta noite. É importante que a gente, como eu estava falando lá antes, é importante que a gente ore, que a gente busque ao Senhor nesse momento difícil. Eu queria também dizer para você que o Senhor se importa com você, que o Senhor quer o nosso bem, que o Senhor é bom e nós temos que orar, nós temos que buscar a sua face. Nós vamos falar sobre isso aqui esta noite. Eu queria agradecer a oportunidade que tem sido dada a nós pregadores, a nós membros de Vila Nova, a nós que estamos na liderança, que o Senhor possa estar te abençoando. Também gostaria de agradecer nesse momento essas oportunidades que têm nos sido dadas e te convocar aqui esta noite, para que nós juntos possamos estar meditando na palavra de Deus. E antes dessa palavra, eu vou estar orando pela nossa nação, orando para que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas. Você que está chegando agora, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa estar com você durante esse período, desse curto período que a gente vai estar falando, conversando, e que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar conosco esta noite. Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, precisamos nos colocar na brecha, Senhor. Precisamos, Senhor, enxergar as oportunidades em tempos de crise. Senhor, em toda crise existem oportunidades. Em toda crise no mundo, em toda história, existe oportunidade. A história dos atos dos crentes em Jesus Cristo, em toda a história, são, na verdade, compostas de oportunidades, Senhor. Toda crise, Senhor, faz com que nós tenhamos oportunidade para pregar o Seu Evangelho, oportunidade para orar pela nação, oportunidade para nos santificarmos diante de Ti, oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados, oportunidade, Senhor, de estarmos conhecendo o Senhor melhor, oportunidade, Senhor, de estarmos diante dessas necessidades, fazendo com que as pessoas conheçam o Teu nome. Senhor, te agradecemos por essas oportunidades que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é bom vê-lo aqui esta noite, que o Senhor possa te abençoar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12, do 1 ao 6. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 ao 6. E lá está escrito assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmos, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies
quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Irmãos, nós somos herdeiros de um legado. Nós somos herdeiros de um legado milenar. A história vem sendo escrita em atos, não em palavras. O maior foi o ato de justiça e os méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde então, irmãos, pessoas nascidas de novo são levadas pelo poder de Deus e pela força do Espírito Santo a serem testemunhas, não de seus próprios atos, mas dos atos de nosso Senhor Jesus Cristo. O testemunho não é nosso, o ato não é nosso. Tudo que o Senhor, tudo que fazemos é em nome e pelo poder do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem todo o poder e Ele escreve os atos de justiça. Ele escreve o testemunho que nós damos, não é o nosso testemunho, é o testemunho do que Jesus pode fazer em nossa vida, é o testemunho que Jesus pode fazer na vida daquele que crê. Ao ler as histórias da Bíblia, me sinto tocado, muitas vezes emocionado. E algumas vezes, irmãos, até manchei de lágrimas as páginas da Escritura. Suas lutas e vitórias, lágrimas, sorrisos, e ao ver que suas histórias, sua fé inabalável e o amor desprendido e o foco constante, tudo para a honra e glória de Deus. E eles, assim, nos legaram o que chamamos de Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esses homens e mulheres que viveram em uma época lotada de injustiças. Não pense que você está sozinho num país de injustiças. Na época de Paulo, na época de Pedro, existia muita injustiça. Que é injustiça maior do que ser perseguido sem ter cometido crime nenhum? Quer maior injustiça do que essa? Você ser preso, você ser açoitado, você ser envergonhado. Quer maior injustiça do que essa? Sem ter cometido crime algum. Quer maior injustiça do que ser morto em uma cruz, sem ter cometido nenhum delito. Então, se vivemos em um mundo de injustiça, não somos os únicos na história. Não somos os únicos na história a sermos, de alguma maneira, encarcerados. Muitos foram por causa da palavra. Nós, por causa de uma doença. Mas eu venho me lembrar agora de Paulo e Silas na prisão. Presos por causa da palavra. Presos por atos de justiça. Presos porque pregaram o Evangelho. Presos porque estavam ali, porque faziam milagres, curavam as pessoas e pregavam o Evangelho a um Jesus, um Nazareno, e pertenciam à seita do caminho. Quer maior injustiça do que essa? Certa vez um médico chamado Lucas escreveu a uma pessoa de extrema importância. Porque apesar de todas essas perseguições, amados, eles não perdiam oportunidades. Apesar de todas as injustiças, eles não se sentiam ofendidos. Eles não buscavam o direito humano. Eles não buscavam o seu direito, mas eles aproveitavam todas as oportunidades que lhes eram dadas. Por exemplo, como eu disse, Lucas escrevendo a um Teófilo, um excelentíssimo Teófilo, pessoa de muita expressão em seu tempo.
Sabe o que Lucas fez? Ele expôs os atos, sim, atos que foram de homens que foram ferramentas de Deus na terra. Foi isso que Lucas fez. Lucas chegou para uma autoridade, uma pessoa de extrema importância na sociedade, e lhe contou tudo. Primeiramente, os atos de Cristo, que nós podemos ver no Evangelho escrito por ele, e depois os atos dos apóstolos. É esse Lucas que sofreu, que também foi perseguido. Eles aproveitavam todas as oportunidades. Outra coisa, irmãos, após o autor de Hebreus, em sua carta, escrever os fundamentos da fé, no capítulo 11, e os Atos dos Patriarcas, até o versículo 31, a partir do verso 32, se você quiser acompanhar, você abre lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 32 em diante, até o 40. Aí ele resume, porque ele vem dizendo os atos de Caim, de Abel, de Abraão, de Noé, de Enoque. Aí ele começa a falar pela fé, uns fizeram isso, pela fé, outros fizeram aquilo. E depois ele fala assim, olha, eu vou parar, não vou citar mais exemplos, senão eu vou ficar aqui o dia todo. E ele diz assim, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, Baraque, de Sansão, Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, patriarcas, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estrangeiros, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, irmãos. A promessa que nós temos. Provendo a Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles fizeram tudo isso para que a gente pudesse, sofreram tudo isso que foi citado aqui, para que a gente pudesse ter essa promessa de Cristo em nossas vidas. Para que nós pudéssemos ter o gozo de estarmos padecendo também pelo Senhor. Para que nós pudéssemos ter a oportunidade de pregar o Evangelho. A nós, um país livre, nós podemos pregar o Evangelho na praça se quisermos, mas a outros, irmãos, um Evangelho de perseguição, um Evangelho de morte, um Evangelho de vida, mas que pode trazer a morte física a essas pessoas em determinados locais do mundo, que não é o nosso, não é a nossa realidade. Homens esses, dos quais o autor de Hebreus diz que o mundo não era digno. O mundo não é digno de pessoas como essas, mas o Senhor as tomou para si, e às vezes de maneiras, uma morte cruel, para glorificar o nome do Senhor. Ainda quero citar mais uma atitude. A atitude do homem de Deus chamado Neemias, ao orar ao Senhor pelo cativeiro babilônio, em pleno cativeiro babilônio. Isso está escrito em seu livro.
Você pode ir lá abrir em Neemias, no capítulo 1, versículo 6 e 7. Olha só o que a palavra de Deus nos diz em relação à atitude desse homem. A oração dele foi a seguinte, eu vou abrir aspas aqui. Ele falando com Deus: estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, tenho confessado os seus pecados, os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Percebam uma coisa. Ele estava orando, pedindo perdão pelos pecados de todo o povo. E se incluiu a si mesmo como pecador, como transgressor. Ele se colocou na brecha por todo o povo. Percebam que ele diz assim: eu tenho de dia e de noite confessado os pecados dos filhos de Israel perante ti. Um homem que se colocou na brecha, um homem que era servo do rei, e ele poderia muito bem continuar sendo, mas ele abriu mão de ter um conforto e voltou à terra para liderar uma grande obra, a obra de reconstrução do muro da cidade. Ele poderia estar muito bem servindo o rei, mas ele não quis. Assim como Moisés também não quis ser reconhecido como filho da filha de Faraó, mas antes quis sofrer o escárnio, sofrer todas as injúrias para libertar, para ser instrumento de Deus para libertar o povo. Mas assim que Neemias fez essa oração, aconteceu uma coisa. A sua oração foi ouvida por Deus. A sua oração foi ouvida por Deus. E isso é uma coisa que tem que acontecer nos dias de hoje. E acontece. Mas para que aconteça, meu irmão, essa realidade, para que o Senhor responda às nossas orações, nós temos que verificar um versículo da Bíblia muito importante, que muitos têm citado nas suas pregações, têm ouvido muitas pregações que citam esse versículo como uma chave, uma solução para os problemas do povo. Está lá em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Mas eu vejo muitas pregações com um enfoque muito específico. Temos que orar. E é verdade, irmãos, temos que orar. Mas não temos que esquecer o restante do versículo. Primeiro, é um povo que todo mundo conhece como o povo de Deus, como o povo do Senhor. Então ele se chama pelo nome do Senhor. Aquele povo de Deus, aquele povo do Senhor. Porque ele não está falando para o ímpio. Aqui ele está falando assim: se o meu povo não está se humilhando, o meu povo não está buscando a minha face, e o meu povo não tem se convertido dos seus maus caminhos. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que é humilhar
É a confissão de pecados. É a contrição, é a confissão dos pecados. Se o seu povo, meu povo que se chama pelo meu nome, confessar os seus pecados a mim e se humilhar diante da minha presença, confessando-se dos seus pecados e orando a mim e buscando a minha face e buscando a face de Deus. O que é buscar a face de Deus? Conhecer a Deus. Buscar a Deus é conhecer a Deus, conhecer intimamente a Deus. Percebam o que Jesus, quando Jesus é o caminho. E em dado momento ele diz que apertado é o caminho, estreito é o caminho. Sabe por que estreito o caminho? Porque estreito é o relacionamento que Deus quer ter conosco. Que Deus quer ter com você, comigo. É estreito esse relacionamento. Só cabe um, é você e Deus. Então buscar a face de Deus é conhecer a Deus, é estar mais íntimo, é buscar a face de Deus. É estar diante dele contrito, humilhado, arrependido dos seus pecados. E dizer assim, Senhor, eu quero buscar a tua face, eu quero te conhecer mais. Eu quero ter um relacionamento contigo. Um relacionamento estreito, como estreito é o caminho, apertado é o caminho que conduz à salvação. Conduz à salvação porque Deus quer um relacionamento estreito contigo. Então, se você se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, tem todo um processo. Não é só uma coisa, vamos orar. Não. É cometer atos de justiça. É fazer o que aqueles homens antes de nós fizeram. É deixar um legado para as próximas gerações, um legado que eles deixaram para nós. Um legado de justiça. Um legado de bondade. É deixar para as próximas e futuras gerações um legado. Atos. Porque os apóstolos deixaram, os pais da igreja deixaram, os cristãos perseguidos pela igreja católica deixaram na Idade Média, e depois os grandes missionários em toda parte do mundo, os que foram para a China, os que foram para a Índia e Ásia, os que vieram para o Brasil, são atos escritos pela igreja. Atos constantes de homens que foram incansáveis porque amaram o seu Deus. Amaram. E nós temos que nos perguntar isso. Até a que ponto nós amamos o nosso Deus? Eu me perguntei hoje. Até que ponto eu amo esse Deus de verdade? Então é uma questão de se perguntar, é uma questão de buscar a face, de conhecer melhor o Senhor, de prosseguir em conhecê-lo. E então, só assim então, Deus vai nos ouvir. Vai ouvir a nossa oração, uma oração sincera, uma oração que não tem milindres, uma oração direta. Porque com Deus é assim. Ele quer a nossa sinceridade. E assim Ele nos ouvirá. Olha que oração interessante a do Neemias. Ele não se excluiu. Ele não disse assim, olha, eu não tenho pecado não. Mas perdoa o pecado desse povo aí. Não, ele não fez isso. Ele fez assim, pecamos. Eu, a casa do meu pai, o povo todo, todo mundo. Nós pecamos contra ti. E eu me coloco na brecha por esse povo, porque nós pecamos. Ele reconheceu o seu pecado. E tem tudo a ver com esse versículo, essa atitude de Neemias, por exemplo. Ele confessou, ele disse, eu pequei. Então, para que Deus sare a nossa terra, precisamos ter atos de justiça.
E eu enxergo, irmãos, que chegou a nossa vez. A vez a nossa vez de fincarmos a bandeira que nos foi proposta. A do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que nos foi outorgado. É a nossa hora de deixar o nosso nome escrito nos atos da igreja. Percebam como o mundo está em polvorosa e quão grande é a oportunidade de estarmos espalhando as boas novas do Evangelho. Como é importante e como é oportuna essa chance. Não é pela força do nosso braço, ou porque nós tomamos poder em nós mesmos, porque os antigos também não acreditavam nisso, porque eles sabiam quem eles eram no fundo, e sabiam que a força do seu braço de nada adiantava. Eles confiavam na força e nos méritos do Senhor Jesus, e na força e no poder do Todo-Poderoso Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas esse Senhor Deus Todo-Poderoso também é misericordioso e bondoso, protetor de todo aquele que crê e se põe debaixo das suas asas. No passado eles escreveram com suor e sangue. O futuro depende do presente, irmãos. Para ter futuro, depende do hoje. O amanhã precisa do hoje. A história que será lida amanhã passa por nossas mãos agora. O peso da responsabilidade é nosso. O sucesso está proposto. A garantia do sucesso depende de nos colocarmos na brecha e confiarmos na poderosa mão de Deus. E o mundo e o muito do amanhã depende do que a gente vai plantar hoje. Enxergo nessa ocasião uma grandíssima oportunidade. Primeiro, para buscarmos a face do Senhor, para buscarmos de forma contundente, para buscarmos diante dele com choro, com pranto, mas também nos alegrando no Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, sabendo que tudo que nós fizermos aqui será nos galardoado mais tarde, sabendo que a nossa vida ela é passageira, é fugaz. E se nós tivermos que morrer, todos nós vamos morrer um dia se o Senhor não vier nos buscar. Se nós tivermos que morrer, que morramos glorificando ao nome de Deus, que vivamos glorificando ao nome de Deus, mas que também morramos para a glória do nosso Senhor. Como esses deixaram legados, que nós também possamos deixar um legado de vitória, um legado de justiça, que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas, materialmente e espiritualmente. Olha como esses homens mudaram a história da igreja, olha como esses homens mudaram a história de Israel, falando dos que nós citamos do Velho Testamento, e olha quantos mudaram a vida e a história da igreja, porque se colocaram na brecha, nas oportunidades, tiveram o atento de buscar ao Senhor, tiveram o atino de anunciar o Senhor, não dando conta das suas vidas, não se importando se iam morrer ou se iam viver. E hoje existe uma grande oportunidade para nós de pregarmos esse Evangelho, de anunciarmos o Evangelho para pessoas que estão carentes de atenção. E hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa. Está vendo meu dedo aqui? Essa ferramenta me faz falar para várias pessoas. Essa ferramenta, o Gleidson outro dia disse que 400 pessoas viram a mensagem. Pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo, pessoas do Brasil inteiro.
e até de fora do mundo, no resto do mundo, podem ouvir as nossas pregações, as músicas que nós podemos compor. Coloque os seus talentos para funcionar. Coloque os seus talentos que Deus te deu para a obra. Eu tenho lido, agora feito uma matéria chamada História Denominacional, e eu tenho visto os atos dos homens que trouxeram para o Brasil o Evangelho. Pessoas que foram sequestradas por índios, com ameaças de morte e de canibalismo. Pessoas que falaram mesmo assim, presas por esses índios, fizeram uma maneira de falar de Deus para esses índios, cantando hinos para esses índios. Interessante. Eu não sabia que isso tinha acontecido. E eu tenho visto que atos de pessoas que deixaram um legado no Brasil. Eu tenho visto também, e com isso, meus irmãos, eu tenho despertado, isso tem despertado o meu coração, tem me inspirado. Porque, por exemplo, Robert Cali, mais uma vez vou citar ele, porque ele acreditava que você tinha obrigação de adorar a Deus com todos os seus talentos, de servir, de colocar os seus talentos como serviço a Deus. No caso, ele era médico e fazia isso com esmero. E tinha... E no seu ofício de médico, ele receitava de graça as pessoas pobres e negras. E cobrava dos ricos. Inclusive dava o remédio. Consultava as pessoas mais pobres e dava o remédio para ela, que ele comprava do seu bolso. Construiu igrejas, universidades, ensinou milhares de pessoas a ler e escrever. Então, se você é professor, se você sei lá a sua profissão, se você é um vendedor, se você tem facilidade de se comunicar, se você tem dom de escrever, faça tudo para a glória, bota tudo no rolo. Porque hoje nós temos uma grande oportunidade de pregar o Evangelho aqui, por esse instrumento. Então, se você é músico, faça músicas, louve ao Senhor, pregue o Evangelho através das suas canções. Se você é bom de pregar, pregue. Se você não é bom, prega também. Porque a grande oportunidade histórica está dada a nós. Deus está nos chamando para a guerra, uma guerra espiritual. A igreja que seremos depois que tudo isso passar, vai depender do que a gente fizer agora. O que iríamos escrever depois é o que viveremos hoje. Vamos escrever alguém vai escrever o que a gente fez se nós fizermos. Se nós nos colocarmos na brecha. A história da igreja é como uma corrida de revezamento. E o bastão está na nossa mão. Agora é a nossa vez. Se nos colocarmos nas mãos do Todo-Poderoso Deus, todo esforço, no final, vai valer a pena. A Deus toda a honra. A Deus toda a glória. A Deus todo o louvor. Irmãos, fique com essa palavra. Irmãos, coloquem no seu coração e eu colocando no meu também, porque a palavra primeiramente foi para mim. Que grande oportunidade Deus nos está dando. Eu, sinceramente, na minha história de vida, acho que eu nunca vi uma oportunidade tão boa. Você que tem orado por um avivamento espiritual, você que tem orado por um avivamento, por uma nova reforma, essa é a hora.
esse é o momento que Deus está dando a oportunidade para que a gente, através da pregação do Evangelho, da oração, da humilhação, da busca ao Senhor e da conversão do mau caminho, de abandonar os costumes que tiram a presença de Deus, que afastam a presença de Deus de nós. Praticando a justiça, sendo usados por Deus, poderemos fazer isso acontecer. Poderemos fazer esse avivamento, que o avivamento começa aqui, primeiro aqui dentro do nosso coração. Primeiro o avivamento tem que começar em mim. Então, fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. E vamos orar mais uma vez, para que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, a vida da nossa igreja, a Igreja Congregacional de Vila Norma. Eu queria te chamar também, aproveitando essa oportunidade, para que você amanhã possa estar às 10 horas da manhã, estar acompanhando a palavra do pastor Lélio, e às 19 horas a palavra do nosso pastor Vanderlei, que nos abrilhantou esta semana com a sua presença. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Ore por esse trabalho na internet. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você não é inscrito no canal da igreja, nós temos um objetivo, que o nosso canal, pelo menos, tenha o número de membros da nossa igreja. Mas o objetivo principal é que ele tenha pelo menos o dobro de inscritos do que nós temos de membros na igreja. Então, se inscreva. Se você não é inscrito no canal do YouTube da IEC de Vila Norma, se inscreva, porque aí a gente tem condições de botar mais conteúdo e mais pessoas vão visualizar essas pregações e mais pessoas vão sendo alcançadas e vão sendo edificadas. O número de inscritos no nosso canal, ele reflete, ele vai aumentar o número de visualizações de todas essas pregações que nós estamos tendo aqui. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa fazer você se colocar na brecha, e eu e todos nós buscarmos o Senhor, buscarmos a face do Senhor e deixarmos o nosso nome. Não que busquemos isso, mas que deixemos o nosso nome num livro espiritual para um galardão eterno que o Senhor quer nos dar, que o Senhor quer te dar por toda a obra e a boa obra que nós pudemos fazer para o reino de Deus. Porque isso é boa obra, pregar o Evangelho. E as boas obras são feitas para que a gente ande nelas depois da salvação em Jesus Cristo e da pregação do Evangelho. Que o Senhor possa abençoar sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que o Senhor possa tocar em nossos corações. Senhor, que o Senhor possa tocar em nossas vidas, que o Senhor possa fazer resplandecer o seu rosto sobre nós. Senhor, o Brasil, nós temos pecado diante de Ti. Senhor, cometendo vários tipos de erros que o Senhor não aprova. E o Senhor tem avisado ao mundo inteiro. O Senhor tem, através de seus profetas, avisado também aqui esta nação. Senhor, nos colocamos na brecha e te pedimos, tem misericórdia de nós. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que nós possamos, Senhor, em teu nome e pela força do teu braço, Senhor, escrevermos uma história que vai ser lida e contada depois. Senhor, que nós possamos, como esses servos teus fizeram, nós fazemos também esses atos de justiça. Que nós possamos continuar escrevendo os atos dos apóstolos. Senhor, dando essa oportunidade a nós também. Tem misericórdia e perdoa o pecado da nação. Senhor, eu te peço que o Senhor possa estar abençoando esta nação,
curando esta nação, livrando do cativeiro esta nação, porque o Senhor é o Senhor que liberta. O Senhor é o Senhor que não gosta de ver seus filhos presos. O Senhor é o Deus que sabe tirar os seus filhos do cativeiro. Obrigado, Senhor, por ser esse Deus, o Deus da liberdade. O Deus que dá ao cativo a oportunidade de ser livre. Senhor, obrigado. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pelos meus irmãos, a quem eu estou com saudades. Senhor, que tu possa estar abençoando a casa de cada um, livrando da peste perniciosa, livrando, Senhor, do coronavírus, livrando de qualquer outra doença. Senhor, que a tua palavra diz, Senhor, que tu nos livraria do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, da mortandade que assolar o meio-dia, o Senhor vai nos livrar, porque estamos abrigados debaixo das tuas asas. Senhor, abençoa os idosos da nossa igreja. Protege-os de pegar esse vírus, Senhor. Porque nos idosos ele é mais agressivo. Senhor, que nós possamos ser livres desse mal. Abençoa a igreja de Vila Nova. Abençoa as igrejas espalhadas pelo Brasil. As que pregam o teu evangelho, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, que está hoje cativo nos seus lares. Senhor, em nome de Jesus, liberta esta nação, dá a cura, Pai, porque muitos não sabem de onde vem a cura, mas nós sabemos que a cura vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado pela palavra poderosa do nosso Deus. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. E a partir de hoje, se você não faz, coloque sua vida à disposição do Evangelho. Mas se você faz, amém. Você continue fazendo e faça ainda mais. E todos nós possamos servir ao Senhor com os nossos talentos. Cada um fazendo a sua parte. É o que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus. Seja abençoado, fique com Deus e até amanhã estaremos juntos, né? Amanhã vendo o pastor Lélio às 10 da manhã e assistindo a pregação poderosa do nosso pastor Vanderlei. Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito no canal, peço de novo, se inscreva no canal IEC Vila Norma para que a gente possa compartilhar e compartilhe os vídeos para os seus amigos, para os seus colegas que estão às vezes em casa meio triste, meio cabisbaixo, mas que você vai poder estar abençoando seus amigos com os vídeos e as pregações dos pregadores da nossa igreja. Deus abençoe sua vida e fique com Deus. Um beijo para você.